O John Textor vai ter que provar tudo que ele falou. Isso é fundamental para que a gente tenha um futebol brasileiro mais forte. Tô chegando para mais um vídeo aqui no canal, habilite a notificação, deixe o seu like, se inscreva no canal, sempre é muito importante que você faça esses 3 movimentos e se gostar do conteúdo pode pegar e compartilhar também. Obviamente eu vou querer ao longo do vídeo, nos comentários, a sua opinião sobre a declaração do John Textor e quais os caminhos que o futebol brasileiro deveria seguir a partir de agora. Dizer que há corrupção no futebol brasileiro, afirmar que há corrupção no futebol brasileiro é muito grave. Mexe com muitas vidas. E ele vai precisar apresentar essas provas que ele disse ter para que a gente realmente saiba qual é a realidade do futebol brasileiro. Tá? Vamos trazer as aspas aqui do John Textor. Deu essa declaração depois lá da vitória contra o Red Bull Bragantino. Pegando aqui só essa parte que é a mais importante, né? Nos últimos jogos do ano passado, o ódio foi tão forte que foi muito difícil para nós assistirmos. Não pode ser assim. Não vamos ganhar campeonatos assim. E os fãs vão ficar sabendo, nos próximos 30 dias, o que realmente aconteceu no campeonato. Eles sabem o que eu sinto sobre isso, mas eu não vou divulgar isso na imprensa. É irresponsável. Os juízes na corte esportiva não deveriam estar fazendo piadas com ninguém sobre manipulações e erros. Alguém dizer que não há corrupção no Brasil, quando eu tenho juízes gravados reclamando de não terem suas propinas pagas, talvez a CBF não devesse me processar. Eu não acusei o Edinaldo. Nunca disse nada sobre ele. Ele não é um corrupto. Ele é um homem que comanda uma organização que provavelmente precisa administrar melhor a corrupção externa, porque é uma batalha contra fatores externos. É uma batalha que existe e está aqui. Houve manipulações e erros em 2021, 2022, 2023 e nós temos provas. É uma fala muito forte, das mais fortes que a gente teve aí no futebol brasileiro nos últimos anos e que tem que gerar repercussão. Tá? Vamos separar aqui em tópicos, porque ele ainda parece muito sentido com o que aconteceu no ano passado e parece convicto de que houve uma manipulação para que o Botafogo não fosse campeão. E ele ter essa sensação, esse sentimento de que o Botafogo foi prejudicado por arbitragem, não me parece um problema, porque times são prejudicados e beneficiados por erros e não manipulações. Esse é um ponto importante. O Botafogo pode ter sido prejudicado, sim, no ano passado, por alguns erros que acontecem como, repito, um jogador erra um passe, um jogador erra um pênalti, o goleiro toma um frango, são erros. A gente não está dizendo que o jogador errou de propósito. Então, eu não estou dizendo aqui que os juízes não erraram no ano passado. Eles erraram para todos os lados. Então, isso pode ter gerado nos erros, no balanço dos erros graves, um desacerto, vamos dizer assim, entre os pontos que um time deveria ter e os pontos que efetivamente conquistou. Mas isso aconteceu para todo mundo, tá? Então, a partir do momento que a gente acredita, e eu particularmente acredito, que os árbitros entram em campo para fazer o melhor, sem entrar em campo de maneira tendenciosa para fazer A ou B ganhar, e se eu tivesse alguma prova, talvez eu tivesse uma outra opinião, e trouxesse uma fala diferente, porque o John Textor ele tem provas, segundo ele. Então, acreditando na lisura do jogo, eu entendo que o Botafogo perdeu legitimamente o Campeonato Brasileiro de 2023. Perdeu por incompetência. E isso tem que ser avaliado internamente. O Botafogo foi incompetente para não ganhar o título brasileiro. Ponto. Mesmo que tenha existido erros ao longo aí da reta final do campeonato. Porque achar que não houve erros até, sei lá, a 28ª rodada e da 28ª rodada passou a ter erros, parece muito fácil transferir essa responsabilidade para a arbitragem. Mas, voltando à fala do John Textor, a gente vai ficar aguardando aqui os próximos 30 dias que ele apresente essas provas e que ele demonstre que são provas assim definitivas que comprovem que houve manipulação não só no ano de 2023, como em 22 e 21, porque foi isso que ele falou. Foi essa frase dele ali, a gente acabou de ler. E de qualquer maneira,
eu, caso fosse presidente do STJD, CBF, eu convocaria o John Textor para ontem. Vem aqui na sede da CBF, vem aqui na sede do STJD, apresenta as provas, porque a gente precisa combater o quanto antes essa corrupção, caso ela realmente esteja acontecendo. Aliás, o futebol brasileiro não deveria parar a qualquer acusação de manipulação de resultados, mas quando há uma como foi essa do John Textor, de alguém que diz ter provas, todo mundo devia parar de jogar. Pô, eu não vou jogar enquanto esse cara não apresentar as provas que ele tem. Porque se houve em 21, 22 e 23, como ele está falando, deve estar acontecendo em 24 também. Vamos lá, vamos apurar os fatos. Vamos paralisar tudo porque esse cara está dizendo aqui que tem provas. E, como eu falei, tem que ser urgente colher essas provas. Tem que ver como ele obteve essas provas também, porque a gente sabe que num julgamento só são aceitas provas que são colhidas de determinada maneira. Você tem que ter um processo ali para que os investigadores, a promotoria, a defesa, enfim, apresente provas num julgamento, mas, de qualquer maneira, ele vai ter que apresentá-las. E aí, a gente tem dois caminhos aqui. E eles para mim, parecem muito claros. Primeiro, John Textor tem razão e a gente investiga a fundo, entende a profundidade dessa corrupção e paralisa os campeonatos que tiverem que ser paralisados, toma as atitudes que tiverem que ser tomadas, enfim. Dá um jeito de limpar o futebol. Tá? Assumindo que as denúncias são corretas. Se as provas forem insuficientes para que a gente tenha esse entendimento, para que o STJD abra um inquérito, sei lá, se é assim que eles chamam, uma sindicância. Enfim, se o que o John Textor falou não tiver fundamento, ele não pode tomar um gancho pequeno. Tem que ser um gancho robusto. Assim, dos mais fortes que a gente já teve na história do futebol brasileiro. Porque é uma acusação que ela faz com que patrocinadores se afastem, faz com que jogadores não queiram jogar por aqui, que ela fere, assim, e muito a estrutura do futebol brasileiro. Porque se todos os dirigentes começarem a falar, tem manipulação, pô, isso aqui é roubado, isso aqui... você sabe como é que é no futebol brasileiro. Se eles começarem a semear essa dúvida, sem que a gente tenha provas, ou sem que eles tenham provas, o nosso ecossistema fica muito mais fraco. O torcedor vai parar de ver jogo, porque falar, tá tudo manipulado mesmo. Todo mundo sabe, até os caras sabem, os presidentes de times sabem, os donos de times sabem. Eles mesmos falam que é manipulado. Então para que o cara vai gastar um dinheiro para ir no ingresso? Para que vai pagar um pay-per-view? Para que investidor vai entrar em novos times? Por que emissoras vão comprar jogos do futebol brasileiro? Se é tudo manipulado. Então, assim, só tem esse caminho. Ou ele apresenta as provas e as provas nos levam à conclusão de que há manipulação e de que houve a manipulação em 2023 e de que ele está correto, ou ele toma um gancho, mas muito severo, e que eu não sei como isso vai ter que repercutir também em termos de gancho e punições ao clube, não sei se é cabível, mas é uma acusação muito grave, e eu repito aqui, erros e acertos acontecem desde que o futebol é futebol. Se todo dirigente, depois de perder um título, quiser, assim, difamar o futebol brasileiro, dizendo que perdeu porque é um futebol manipulado, aí, meu irmão, não tem pra onde andar mais. Porque todo mundo perde título o tempo inteiro. O Botafogo perdeu o título do ano passado por incompetência. E como eu falei, pode ter tido erros? Pode. Mas prioritariamente perdeu por incompetências. Porque também chegou à liderança e abriu a vantagem que abriu por competência. Ou a arbitragem manipulou os jogos para que o Botafogo abrisse a vantagem. Ou o Botafogo era tão bom que superava ali uma manipulação de arbitragem. Porra, desculpa. Eu dou o benefício da dúvida ao John Textor, mas eu repito aqui o que eu falei quando eu abri o vídeo. Ele vai precisar provar. Ele fez uma acusação muito grave. E o futebol brasileiro, enquanto não houver um desfecho e uma conclusão desse caso, vai continuar sangrando. Porque é uma declaração que fere
com profundidade, tá? Deixa uma ferida aberta no futebol brasileiro. O que você acha? John Textor tem que ser punido, não tem que ser punido, caso seja verdade, caso não seja verdade, o que ele falou? O que você, enfim, qual que é a sua compreensão de toda essa história? Deixa o seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação. Chega junto aí em mais um vídeo, porque essa daí foi bombástica, John Textor.